Meus queridos irmãos, vigileiros, paz do Senhor para todos, amém? Quem está feliz, dá glória a Deus bem forte aí. Deus é muito bom, né, gente? Que alegria estar aqui mais uma vez. Sonoplasta, me socorra. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui na comunidade mais uma vez. Deus possa continuar abençoando o trabalho das mãos dos irmãos aqui, ok? Todos os alunos, né? Deus possa continuar abençoando. Cadê os alunos? Oh, glória a Deus. Um abraço especial para todos vocês, tá bom? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês esta noite. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo, por favor, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. É sempre uma honra, uma alegria participar de todo e qualquer trabalho ligado ao ministério da minha irmã. E quando eu digo todo e qualquer mesmo, de qualquer natureza, de qualquer coisa, de qualquer, na rua, no trem, seja o que for, me chama que eu vou, aleluia. Até rimou, né? Pastora Fernanda, um prazer revê-la. Trindade que está aqui, Trindade Caxiense, Deus seja louvado. Não sei se o vaso aqui também é de lá, só pode ser, glória a Deus, né? Pastor Rubens, muito bom estar com você, tá? Pastor Rodrigo, pastor, muito obrigado, tá? O carinho de vocês aí também. Capítulo 15, versículo 45. Nós vamos ler esse versículo e aí depois eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no outro texto, deixá-la aberta lá. Mas é muito importante que nós leiamos esse versículo. Quem achou, dê um grito forte aí, diga: eu amo a Bíblia. Está escrito assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Amém? Amém ou não amém? Então vamos combinar uma coisa aqui entre nós. Deixa sua Bíblia abertinha no seu colo aí, no Evangelho segundo João, capítulo 13, tá bom? Deixa ela abertinha aí, no capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo João. Quem está com vontade de nós mergulharmos um pouquinho nas Sagradas Escrituras, diga eu. Amém. Eu quero com vocês esta noite aqui, meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, que sempre é uma ajuda imprescindível, caminharmos um pouco sobre algo que Deus tem falado comigo, algo que o Espírito de Deus tem me sensibilizado, me motivado a entender, a pensar mais, a estudar mais. E eu, pelo menos, me deparei com algumas coisas ao longo do estudo sobre essa palavra que me sensibilizaram muito, e me animaram muito, me alegraram muito, e me exortaram muito, e me deram muita esperança, e todas essas coisas falando apenas de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós lemos um versículo onde o apóstolo Paulo está tratando uma questão que teologicamente pode parecer muito complexa, mas também pode ser muito simples. Como assim o último Adão? Quem é este último Adão? Este último Adão, feito espírito vivificante, é o nosso Senhor Jesus. No sentido de que a Bíblia está apresentando Cristo como o homem perfeito. E quando nós observamos a conduta de Jesus, nós vamos ver de verdade que ele foi perfeito em tudo que fez. Mas especialmente a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, especialmente a partir da reunião com os discípulos, do lava-pés, a Santa Ceia, seguindo para o Jardim do Getsêmani e seguindo para o Calvário, esse pedaço da sua trajetória em particular, a gente vê com muita clareza como Jesus demonstra ser este homem perfeito, como ele demonstra superar e resolver os problemas e as dificuldades
que aquela imagem do homem caído deixaram sobre toda a humanidade. E é importante entender, e é muito bonito perceber, que Jesus vai fazer isso, ou seja, vai gerar essa imagem do homem perfeito, especialmente a partir do capítulo 13 de João, dentro de alguns cenários que nos remontam à queda do homem. Você vai ver Satanás a partir do capítulo 13, tal qual estava lá no começo. Você vai ver o jardim, tal qual lá no começo. Você vai ver algumas coisas que são tão parecidas que não tem como a gente não se lembrar. Vamos lá. O capítulo 13 é um capítulo que começa falando sobre o amor de Jesus para com os seus discípulos. E no versículo 2 está escrito assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Eu gostaria muito que você considerasse que a Bíblia está dizendo que Satanás colocou uma ideia no coração de Judas Iscariotes. É importante que você também considere que daqui a pouquinho, no decorrer dessa mesma história, a Bíblia vai dizer que o diabo entrou em Judas. E eu gostaria muito que você considerasse como esses dois fatos estão ligados. Porque a primeira coisa que o diabo fez não foi entrar em Judas. A primeira coisa que o diabo fez foi dar a ele uma ideia. Logo depois de ter dado esta ideia, o diabo entrou. Então a primeira coisa que entrou não foi o diabo. A primeira coisa que entrou foi uma ideia do diabo. E logo depois que o diabo deu uma ideia, essa ideia abriu a porta para ele mesmo entrar. Satanás não tem a capacidade de gerar ninguém. A única pessoa, o único ser que pode gerar vida é Deus. Satanás não tem a capacidade de criar ninguém. Ele não cria pessoas malignas. Ele cria ideias malignas. E as pessoas só se tornam malignas porque aderem a essas ideias malignas. E é muito perigoso e muito urgente, muito sério, que nós tenhamos cuidado, porque toda ideia maligna é uma porta aberta para uma possessão maligna. Às vezes a gente acha que isso é uma coisa assim, muito boba, e às vezes a gente vê o comportamento de alguém e acha que é só uma sujeirinha de caráter, de repente passa. É só um comportamentozinho reprovável, de repente passa. Mas todas as vezes que Satanás encontra êxito, encontra sucesso em fazer com que uma ideia maligna entre no coração de um homem, essa ideia vai abrir a porta para que ele mesmo se mude para lá depois. É isso que está escrito na Bíblia, que Satanás coloca uma ideia no coração de Judas, e quando Judas recebe a ideia maligna, Satanás se muda logo depois. Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado aí, já desse uma chacoalhada para ele acordar, para ele se esquentar, e dissesse para ele: cuidado com as ideias malignas, porque depois das ideias malignas, o maligno se muda de vez. Agora continue observando comigo. Eu já estou lhe mostrando como Satanás está presente na história. Agora repare que o João continua. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Diga: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Diga: poder e governo. Aqui eu estou vendo de uma maneira poderosa como Jesus começa a levantar-se poderosamente como este último Adão do qual o apóstolo Paulo está falando. Este homem perfeito. E a primeira coisa que está saltando-me aos olhos aqui que Jesus fará é que ele corrigirá a ideia de que um homem com governo nas mãos sempre se perde. Porque foi isso que Adão fez. Lembre-se que o Senhor Deus chamou ele e disse: Adão, governe sobre as coisas. Você está vendo os animais? Dê nome para eles, governe sobre eles. Você está vendo as árvores, você está vendo as hortaliças, você está vendo a terra. Isso aqui está nas suas mãos. Note, quando a Bíblia diz que o Pai entregou nas mãos de Jesus todas as coisas,
A Bíblia está nos fazendo entender que em Cristo a humanidade reviveu a chance de ter tudo nas mãos, mas fazer diferente do que Adão fez. Quando o Pai entrega todas as coisas na mão de Jesus, o Pai para os céus, o Pai para o inferno, o Pai para a humanidade, diz: eu estou fazendo de novo, estou pegando o governo, poder e autoridade, estou entregando nas mãos de um homem de novo, mas ele não vai fazer como Adão fez, ele não vai ter o governo nas mãos para perder-se no governo, ele será governador por excelência, e em nada do que dominará se perderá. Eu quero que você levante a sua mão nessa madrugada, porque alguém está pensando que você não pode lidar com responsabilidade, alguém está pensando que se você crescer você se perde, mas você não está sob o espírito do Adão caído, você está sob o espírito do Adão, que é espírito revivente, e é por isso que qualquer coisa que vier nas suas mãos, nem você perde e nem faz você se perder. Olha isso. Você sabe por que é que de uma maneira tão linda a Bíblia está querendo dizer, e fazendo questão de dizer, que Jesus tinha todas as coisas nas mãos. Eu disse todas as coisas. Grita aí, diga todas. Grita e diga todas. O personagem antagônico a Jesus dentro dessa história é Judas, que já tem a ideia do diabo assimilada. A Bíblia diz uma coisa sobre Judas em João capítulo 13, João capítulo 12, no lindo texto do culto de Betânia, quando Maria lança um unguento de nardo puro aos pés do Salvador, e a Bíblia diz que Judas interpela, e aí o texto diz: ele não disse isso porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa. Veja isso. Aí o texto complementa: e retirava o que nela era colocado. O que eu estou querendo dizer? Quero que você compreenda o quanto um homem que não permitiu ser moldado pelo último Adão, pelo Cristo poderoso, pelo homem perfeito, veja como ele se comporta. Ele nem pode ter uma bolsa nas mãos e se perde. Mas Jesus tinha todas as coisas nas mãos e não se perdeu em hora nenhuma. Eu queria que você levantasse as suas mãos e por 30 segundos você glorificasse o nome daquele que foi perfeito em tudo, ético em tudo, correto em tudo, maravilhoso em tudo, justo em tudo. Oh, quem está sob o espírito de Satanás se perde até com uma sacola, mas quem tem o espírito do Cristo vivo não se perde com nada. Ele tinha nas mãos todas as coisas, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Olha isso aqui. E o que mais que ele sabia, pregador? João diz: ele sabia que havia saído de Deus e sabia que ia para Deus. Pastor Melhor, o que ele sabia? Ele sabia que tinha vindo de Deus, então ele sabe de onde veio. Ele sabia que ia para Deus, então ele sabe para onde vai. Preste atenção, você já ouviu isso outras vezes. O que, pregador? Quais são as duas questões que mais inquietam a existência humana? De onde viemos e para onde vamos? Quais são as duas questões que mais inquietam o gênero humano? De onde viemos e para onde vamos? É uma pergunta filosoficamente perturbadora. É uma pergunta que já colocou muitos pensadores para queimarem seus miolos. E Jesus está dizendo algo aqui. O Adão perfeito, o homem perfeito, ele sabe que veio do Pai e que voltará para o Pai. Melhore, pregador, vou melhorar. Aquilo que é conflito para os homens perturbados é bem resolvido para quem tem o Espírito de Cristo. As mais complexas questões da humanidade para nós já estão resolvidas. Eu sei de onde eu vim e sei para a pátria para onde estou caminhando. Aleluia.
Sabe por que você não é uma pessoa confusa? Sabe por que você não é uma pessoa baratinada? Você pode ter até algumas incertezas em relação à sua vida, você pode ter até algumas dúvidas, você pode ter algumas coisas que você ainda não sabe como vai ser, mas no mínimo duas estacas firmam a tua existência. A primeira, de onde você veio; a segunda, para onde você está indo. E o que está no meio entre as duas, o meu Deus está cuidando. O meu Deus está cuidando. Por que você não é uma pessoa perturbada? Porque você sabe que você veio do Pai. Você sabe que está indo para o Pai. E de repente, uma discussão, que o evangelista João não usa essas palavras, mas os outros usam. Uma discussão se levanta. Olhe só como é que o cenário é parecido. Qual é a discussão, pregador? A discussão é: qual deles seria o maior? Qual é a discussão? Qual deles seria o fraquíssimo? Qual deles seria o? Essa é a discussão. Qual deles era o maior? Quando Jesus sentiu o cheiro daquela conversa, ele se lembrou que aquilo era coisa do maligno. Quando ele sentiu o cheiro, o tom daquela conversa, e percebeu a malignidade daquele pensamento, o texto diz que, sabendo ele que veio do Pai, que ia para o Pai, sabendo que todas as coisas estavam nas suas mãos, o que ele vai fazer? Aquilo que todo mundo aqui conhece como a cerimônia do lava-pés. Eu quero que você entenda que a cerimônia do lava-pés foi feita por alguém que sabia que tinha tudo nas mãos, sabia de onde veio, sabia para onde estava indo. Quando você vê o gesto de humilhação de Jesus, parece que você não entende por que é que ele está se humilhando dessa maneira, mas é simples de entender. Ele só se humilha dessa maneira porque ele sabe de onde veio, sabe para onde vai e sabe que tudo está nas suas mãos. Então lavar os pés dos discípulos não diminui em nada o fato dele ter vindo do Pai e o fato de estar indo para o Pai. Lavar os pés dos discípulos não muda em nada o fato de que todas as coisas estão nas suas mãos. Ouça-me, quem se nega a fazer algumas tarefas tidas como subalternas, são pessoas que não têm convicção, nem de onde vieram, nem para onde vão, nem do que está nas suas mãos, porque se tivessem segurança do que são em Deus e do que o Pai lhes entregou, lavaria os pés de qualquer um, porque isso não mudaria em nada. Mas ele ainda vai fazer mais. Ele levanta da sua cadeira, tira as suas vestes, se enrola com a toalha, enche uma bacia, lava os pés dos discípulos, volta para a cadeira, tira a toalha e bota a roupa de novo. Ele sabia que veio do Pai, sabia que todas as coisas estavam nas suas mãos, e queria destruir um espírito que estava se formando entre os discípulos, o mesmo espírito que agiu na queda do homem, grandeza, superioridade. Ele se levanta como um homem perfeito, convicto de quem é, convicto de onde veio, convicto para onde vai, convicto do que tem nas mãos. Ele se levanta da cadeira, isto é, como deixou o seu trono, ele tira a toalha, ele tira as suas vestes, isso é, despe-se da sua glória, ele enche a sua vasilha de água, isto é, enche-se do Espírito Santo, faz o que tem que fazer, volta, oh aleluia, coloca a mesma roupa de novo, ou seja, retoma a glória de novo, e senta na cadeira de novo, assim como está, à destra do Pai, foi e voltou para o mesmo lugar. E começou a lavar os pés de um por um. Começou a lavar os pés de um por um. Só que no versículo 18, abaixa o teclado um pouquinho. No versículo 18 está escrito assim na parte B: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Pastor, isso aqui foi antes ou depois dele lavar os pés de todos os discípulos? Depois. Então depois que ele lavou os pés de todos os discípulos, ele disse assim: eu lavei os pés de todos e sabia que um dos calcanhares que eu lavei se levanta lá contra mim.
E o calcanhar fica onde? Na cabeça? Veja aí, ele lava os pés de Judas. Portanto, ele lava o calcanhar de Judas. E depois ele diz assim: um calcanhar desses que eu acabei de lavar se levantará contra mim. Só que eu sou tão puro, tão santo e tão consciente do que está nas minhas mãos, que até sabendo que vai me ferir e vai me machucar, eu lavo até o calcanhar que vai me bater. Não tem problema não, lava o calcanhar que vai me bater. Pai, passará de obiar. Veja, porque eu preciso caminhar. Sentam-se à mesa. E de repente, sentados à mesa como estão, o texto diz que Jesus se turba em espírito. Grite forte: turba-se em espírito. Significa que ele sofreu uma perturbação espiritual. Você já sofreu alguma? Sim ou não? Várias, né? Agora, responda uma coisa para mim: quando o seu espírito se perturba, o seu corpo reage, sim ou não? Sim ou não? Uma das primeiras reações que o nosso corpo dá, quando o nosso espírito se perturba com alguma coisa, é que o nosso coração acelera, sim ou não? Sim ou não? O texto sagrado está dizendo que Jesus se turba em espírito. No momento em que ele se turba em espírito, a Bíblia diz que João está reclinado no seu seio. Quando ele se turba em espírito, seu coração acelera, seu amigo mais chegado está com o ouvido bem perto do coração e sentiu fazer assim. Aí Deus falou uma coisa comigo: você quer estar perto para quê? Porque se você quer estar perto de mim, você tem que assumir a responsabilidade de saber que você vai ser o primeiro a sentir as minhas perturbações. Pastor, mas e Deus se perturba? E como não? Deus demonstra e sente descontentamento e insatisfação o tempo inteiro. E você precisa saber uma coisa: de nada adiantará você estar perto do coração de Deus, se você não for capaz de traduzir os sentimentos dele para quem está na mesa. De nada adiantará você estar perto do coração dele, se você não for o primeiro a perceber os seus descontentamentos. Eu sei que estou falando para quem anda perto dele, eu sei que estou falando para quem anuncia sua palavra, eu sei que estou falando para quem lidera departamentos, eu sei que estou falando para quem pastoreia ovelhas. Ouça-me esta noite: você tem que ser o primeiro a perceber como Deus está se sentindo em relação às pessoas. Porque veja uma coisa, eu quero explicar isso calmamente, porque não adianta nada a gente querer proximidade, e quando a gente está bem pertinho do Senhor, a gente sabe que Ele está se sentindo de um jeito em relação a alguém, mas a gente não fala. Então a pergunta é: você chegou perto para quê? Você fica uma semana pertinho dele, pedindo para ele falar com você, para você poder pregar num culto, para você poder pregar numa festa, para você poder pregar num congresso. Aí quando você consegue colocar o ouvido assim no peito dele, você sente o coração dele acelerar, e você sente que ele está exasperado, perturbado com alguma coisa. Mas quando você chega diante da multidão, vê o riquinho ali, o vereador ali, o deputado até lá, finge que não é com você e muda de texto. Você quer estar perto para quê? Você tem que ser o primeiro a saber como ele se sente e ter a coragem de transmitir isso. Eu estou desejando intimamente que tudo aquilo que faz o coração dele acelerar, eu sinta, e ao sentir, eu transmita. Se o coração dele estiver acelerando em ver uma igreja cheia de fé, eu quero ser o porta-voz dessa notícia. Mas se o coração dele acelerar por uma igreja cheia de pecado, eu quero ser porta-voz dessa notícia. Para onde o coração dele for, eu irei. Quem é que vai trair? Quem vai trair? Quem vai trair? Quem não vai trair? Jesus disse assim: ó, aquele a quem eu der o bocado molhado é ele. Jesus pegou, molhou o bocado, deu a Judas. Olha isso aqui. Aí a Bíblia diz: e após o bocado, diga após.
Não, você tem que dizer forte, porque eu preciso ter certeza que você entendeu isso aqui, essa palavra. Diga, após. Após o bocado, entrou nele Satanás. Pera, mas quem foi que deu o bocado? Diga sem medo, quem deu o bocado para Judas? Não é estranho para você? Para mim é. Perceber que logo após uma coisa que Jesus dá, o diabo entra? Só que você tem que entender, por isso que eu frisei, após o bocado e não por causa do bocado. Tem diferença, pastor? Tem. Você tem que entender que tem gente que ficou endemoniada, não foi por causa do que Jesus deu, foi depois de Jesus ter dado. Questão, você vai começar a pensar que a bênção de Deus está endemoniando alguém. O bocado aqui não foi cinismo de Jesus, que Jesus não é cínico. O bocado de Jesus foi uma demonstração sincera de carinho, mas o diabo entrou logo depois, porque ele é assim, ele gosta de se valer de uma coisa que Deus te deu, para logo depois ele entrar, mas não é por causa do que Deus te deu, é depois de Deus ter te dado. Entra nele Satanás, ele se levanta, Jesus olha para ele e diz assim, vai fazer logo o que você tem que fazer. Só que aí, triplica a sua atenção, porque eu já não demoro muito mais não. Quando ele saiu assim, a Bíblia diz que os discípulos ficaram olhando, dizendo assim, ele deve estar indo cumprir alguma ordem de Jesus, ele deve estar indo comprar alguma coisa para os pobres, ou então ele deve estar indo fazer alguma coisa para a Páscoa. Eu quero que você veja isso, porque ele se levanta da mesa e sai. Enquanto ele está indo para atrair, alguém está pensando que ele está indo para cumprir ordem de Jesus. Enquanto ele está indo cheio de vontade de fazer o desejo do diabo, alguém está olhando e está dizendo, está cumprindo a vontade de Jesus. Eu quero que você tome muito cuidado, porque tem muita gente que sai da mesa para cumprir a vontade do diabo, e você está pensando que ele está indo fazer alguma coisa que Jesus mandou fazer. Olha, ele anunciou uma coisa grande, está cumprindo a vontade de Jesus. Está nada, está cumprindo o desejo que o diabo colocou no coração dele. Nem todo mundo que sai da mesa onde Jesus está, sai sob a ordem dele, sai sob a direção dele, e nem sobre o desejo dele. Redobra a sua atenção, para você não aplaudir quem anda pelo caminho com bolsa, pensando que está indo cumprir a vontade do mestre, mas está endemoniado. Eu quero que você alerte alguém do seu lado, diga, cuidado para você não aplaudir endemoniado. Cuidado para você não comprar CD de endemoniado. Cuidado para você não se inscrever em conferência de endemoniado. Cuidado para você não pensar que alguém está cumprindo uma ordem de Jesus, mas está cumprindo uma ordem do diabo. Cuidado. Cuidado. Quem está sob as ordens de Jesus aí, diga glória. Quem está fazendo o que ele mandou, diga aleluia. Quem não está cheio de Satanás, mas quem está cheio do Espírito Santo, levante a mão. Você tem 5 segundos para dar glória. É o último Adão, o que tem o espírito vivificante, que está mostrando para os outros como se comporta alguém que sabe de onde veio, que não se perde com poder, que tem tudo nas mãos, que lava até o calcanhar que ele pisa. É o último Adão. Eles saem daqui, e o texto sagrado, estou seguindo a história, o texto sagrado diz que eles entram no jardim do Getsêmani. Entram, até porque é uma palavra bem adequada, porque o jardim estava fechado. Veja, Jerusalém tinha uma política muito restrita em relação a jardins. As pessoas não podiam fazer jardins domésticos. Havia uma política muito restrita em relação à utilização dos terrenos, mesmo que fosse da sua casa. Então os ricos compravam terrenos fora dos muros de Jerusalém e faziam seus jardins lá. O jardim do Getsêmani é um terreno de um rico, alguém
algum discípulo de Jesus, alguém afeiçoado ao seu ministério, que entregou a chave e disse: mestre, vá lá orar sempre que o senhor quiser. E Jesus fez como de costume, mas aqui a coisa ganha um tom interessante, porque o jardim entra, e quando o jardim entra, nós estamos imersos nesta analogia impossível de não fazer. É o mesmo ambiente da queda do homem, da intromissão de Satanás. É esse ambiente que Jesus está entrando junto com os seus discípulos. Ele abre a porta do jardim e entra, e não fecha. E como é que o senhor sabe que não fecha, pastor? Porque logo depois viram Judas e a multidão que veio com ele, e encontrou a porta aberta. Jesus não fechou a porta. Não fechou a porta. Você tem que entender que quando você fecha muito o seu espaço de intimidade, você pensa que está impedindo as serpentes de entrar, mas acaba impedindo os amigos de oração de entrarem também. Então ele não fechou a porta, deixou a porta aberta e entrou. Começou a orar com os discípulos, como você sabe. Só que o interessante disso aqui, uma das coisas maravilhosas é que Jesus vai passar pelo ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron, ou vale de Cedron, é o ribeiro que corre no fundo do vale. Está bem logo ali, perto da subida para o Jardim das Oliveiras, para o Jardim do Getsemane. E quando Jesus passa ali, lembre-se de uma coisa, nós estamos vivendo um momento aqui muito importante. Grite forte assim: preparação para a Páscoa. Não, fraco demais, diga: preparação para a Páscoa. Os cordeiros já estavam sendo sacrificados no templo. Preparação para a Páscoa. Veja, eu não tenho nem condições de lhe dar um número, mas é na casa das dezenas de milhares de cordeiros. É uma nação inteira que está totalmente mobilizada dentro de um rito santo, de uma celebração bendita instituída pelo Deus deles. Todas as famílias estão envolvidas naquilo, não só as residentes, como prosélitos do mundo inteiro que virão cumprir a Páscoa em Jerusalém. Portanto, são dezenas, quiçá centenas de cordeiros mortos no templo, por ocasião da preparação para a Páscoa. Redobre a sua atenção, porque uma coisa magnífica vai acontecer. Por que vai acontecer? Veja, em Jerusalém nesses dias, esse tempo, as coisas não aconteciam como hoje. Não haviam questões sanitárias como a de hoje. Não é você que usa o banheiro da sua casa, dá uma descarga e existe um mecanismo sanitário básico. Mas havia algum tipo de mecanismo sanitário. E esse mecanismo sanitário levava exatamente ao ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron era quase um sumidouro. O ribeiro de Cedron era o esgoto de Jerusalém. Para o ribeiro de Cedron era despejado o esgoto de Jerusalém. E se estamos na preparação da Páscoa, se centenas de milhares de cordeiros são mortos e o sangue tem que aspergir inteiro no altar, aquele sangue todo vai pelos dutos de Jerusalém e vai parar lá no ribeiro de Cedron, onde Jesus está passando. Irmão, eu quero que você pense em Jesus passando ali, orando ali, suando gotas pesadas de sangue, derramando ali, pertinho de onde o sangue das centenas de cordeiros está passando, logo ali abaixo. Passa 1, passa 2 litros, 100 litros, 20 litros, 50 mil litros, 1 milhão de litros de sangue de cordeiro passando logo ali embaixo. E o pecado de ninguém muda, a vida de ninguém muda, mas um homem só no mesmo jardim, uma gota só, 2 gotas só, derramou sangue pela última vez. Eu quero que você levante a mão, porque não foram centenas de milhares de cordeiros, foi um cordeiro só que João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que arranca o pecado. Oh. Essa glória que você está dando é para o Cordeiro.
Essa aleluia que você está dando é para o Cordeiro. Não foi do esgoto de Jerusalém que saiu o sangue que te purificou. Não foi do ribeiro de Cedrão que saiu o sangue que te purificou. Foi o sangue do Cordeiro. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu vou encerrar. Vem vindo Judas. Abaixa, 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 abaixa. Judas estava endemoniado. O diabo está dentro do corpo de Judas. Olha o que vai acontecer. Não, abaixa, por favor, abaixa, 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 porque o som não está me ajudando muito, então abaixa. O Judas endemoniado, Judas com o diabo no corpo, está entrando no jardim. Veja como o diabo de novo arrumou um corpo para entrar no jardim. Olha como é que as coisas estão ligadas. O diabo de novo, tal qual fez no Éden, arruma um corpo para entrar no jardim. No Éden, a serpente. Agora no Getsemane, ele entra no corpo de Judas. Quando eles estão entrando, isso aqui eu acho maravilhoso, porque olha o que o último Adão vai fazer. O último Adão olhou para quem entrou e disse assim: vocês estão procurando quem? Jesus o Nazareno. Sou eu. E daí, pastor? E daí? Lembre-se do outro Adão no jardim. Lembre-se de quem o estava procurando e como ele se comporta quando procurado. Adão! Adão! Está escondido por quê? Porque fiz besteira. Está escondido por quê? Porque me transformei no que não devia. Está escondido por quê? Porque eu sou uma coisa da qual tenho vergonha. Quando eles entram no Getsemane, Jesus olhou e disse assim: o outro estava envergonhado pelo que era. Eu não, eu digo que sou o que sou, e aguente quem quiser. Levante a mão direita para o céu, levanta a esquerda também. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus perguntou: procurão a quem? Eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus disse: sou eu. Mas se você pegar sou eu e inverter, olha o que ele falou. Ele falou: eu sou. Quando ele disse eu sou, está escrito na Bíblia: os soldados caíram, Judas caiu, capeta caiu, todos eles por terra, porque ele é. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Adore porque Ele é, adore porque Ele é, glorifica porque Ele é, exalta porque Ele é. Você sabe por quê? Você sabe por que Adão está com vergonha? Melhor, você sabe do que Adão está com vergonha? Pergunte: do que? Do que ele se tornou. Jesus disse assim: eu sou. Olha o que Jesus está fazendo. É o último Adão se levantando para dizer assim: ninguém mais precisa ter vergonha de ser o que é. Porque lá atrás alguém se envergonhou por aquilo que se tornou. Mas em mim vocês vão se tornar coisas tão boas que não vão precisar se envergonhar daquilo que vão se tornar. Eu quero que você segure a mão de alguém do seu lado. Vai, vai, vai. Levanta a mão dele para o alto, mais alto que você puder. Vai, vai. Olha nos olhos dele e diga: você não precisa se envergonhar de nada. Diga: sabe por quê? Porque ao contrário de Adão, você está se tornando melhor, mais puro, mais santo, mais crente, mais ungido. Quem está melhorando, diga aleluia. Quem está melhorando, diga aleluia. E todos caíram por terra. Daqui a pouco eles levantam cambaleando. Jesus pergunta de novo: estão procurando quem? Jesus, já disse que sou eu. Preso,
conduzido à sala do sumo sacerdote, a Pilatos, a Herodes, a Pilatos, vai na frente de todo mundo, é Barrabás, crucifica, cruza os ombros, vai ele na direção do Monte Caveira. Jesus está caminhando na direção do Monte Caveira. É Monte Caveira porque tem de fato esse aspecto, geograficamente falando, esteticamente falando, tem esse aspecto de uma caveira. Veja, quem já subiu o monte aqui? Quem já subiu o monte aqui? Eita, povo dos montes, aleluia. Fala uma coisa para mim. Você está caminhando na direção do monte. Alguém aqui já começou a caminhar na direção do monte sem ter olhado lá para cima? Sim ou não? Quando você começa a caminhar, você já logo olha para cima, sim ou não? Você quer ver onde aquilo vai dar. Eu quero que você entenda, eu estou encerrando de verdade, que quando, não porque eu queira, aleluia, mas que a hora já deu, mas que quando Jesus vem caminhando cansado, bagaçado, batendo, vem caminhando, ele levanta os olhos, é óbvio, num dado momento ele levanta os olhos e olha para o Monte Caveira, e eu fico arrepiado de pensar nesse olhar, nesse encontro. Porque a caveira é um símbolo da morte. Você entra num lugar com alta tensão, o que tem lá? Símbolo de uma caveira, não é? O que isso significa? Que há uma fatalidade naquilo. Aquilo é mortal, não é fatalidade, é mortal. Tem um veneno, aí tem lá a caveira. Por quê? Porque aquilo mata. A morte, o símbolo da morte é a caveira. Portanto, quando Jesus levanta os olhos, ainda que machucado, ainda que sangrando, mas os olhos de alguém que está vivo, e quando ele olha na caveira, a vida encarou a morte de frente. Vida e morte estão se olhando. Jesus está olhando para o Monte Caveira, ele sabe que vai subir para morrer. Só que tem uma coisa sobre o Monte Caveira: ninguém jamais subiu ao Monte Caveira para ser crucificado sem que tivesse se tornado uma caveira tal qual o monte. Vou de novo. Todo mundo que foi crucificado naquele Monte Caveira tornou-se uma caveira tal qual o monte, sim ou não? Porque se você morrer daqui semanas ou meses, começa o processo de decomposição, daqui a pouco vai ter uma caveira. Qual é a autoridade do Monte Caveira? Todo mundo que é crucificado no Monte Caveira torna-se tão caveira quanto o monte. Aí Jesus está subindo o Monte Caveira, olha a morte de frente, olha nos olhos da caveira, é dependurado lá no Calvário, vai morrer no Monte Caveira, mas antes de que um osso só da sua face tivesse aparecido, ao terceiro dia ele ressuscita, olha na cara da caveira, diz: todo mundo que subiu aqui ficou igual a você, mas eu estou saindo diferente, eu estou saindo. Levante a mão em nome de Jesus. Se você se anima com o fato dele ter ressuscitado, levante a mão, diga glória ao nome daquele que ressuscitou. Ou segure a mão de alguém que está do seu lado, porque eu estou pregando sobre Jesus, mas eu estou falando sobre o poder de Jesus na tua vida também. Olha nos olhos dele e diga: vai acontecer uma coisa parecida com você. Diga: você vai pisar num lugar aonde todo mundo que pisa nesse lugar mingua, todo mundo que pisa nesse lugar morre, todo mundo que pisa nesse lugar quebra, mas você vai sair de lá vivo, vai sair de lá ressuscitado, vai sair de lá melhorado, vai sair de lá com mais graça. Eu tenho uma palavra de Deus, ei dirigente de congregação, aquele bairro que mata ministério não vai matar o teu. Ei pregador, essa crise não vai afundar você. Eu não vou virar caveira nesse monte, eu tenho o Espírito do Cristo que ressuscitou. Tira o seu corpo do Calvário. José de Arimateia com Nicodemos correm a Pilatos: me dá o corpo dele. Vocês querem o corpo? Pode levar. Olha para mim. Jesus foi sentenciado como um malfeitor.
Todo mundo que era sentenciado como malfeitor crucificado naquele monte, todos eles iam para o mesmo lugar, para o Vale de Rinom. O Vale de Rinom era um cemitério a céu aberto, era uma lixeira, onde o Império Romano pegava aqueles que eles executaram e jogava lá como se fosse um lixo. O destino do corpo de Jesus normalmente seria o Vale de Rinom. O corpo dele seria pego pelos soldados e seria jogado num lixão a céu aberto, como se não fosse coisa nenhuma. Mas o corpo de Jesus não poderia ir para o Vale de Rinom. O corpo de Jesus tinha que ir para o jardim que estava ali perto. Aí o evangelista João diz assim, eu estou encerrando, eu acho que eu já falei isso inclusive, aleluia. O evangelista João diz assim, por causa da preparação da Páscoa, havia ali, diga comigo, ali aonde? No Monte da Morte, havia um jardim. Está escrito aqui. João diz que no Monte da Morte, ali, havia um jardim. Lembra quando eu falei para você que os ricos compravam terrenos fora dos muros de Jerusalém para fazer seus jardins? Pois eu penso que um dia um corretor de imóveis procurou um rico e disse assim, eu estou com um jardim para te vender. E o rico falou, aonde é que é? É perto do Getsemane ali? Não, é um lugarzinho que não é muito bom não, mas está barato. E aonde é esse jardim? No Monte Caveira. Você quer me vender um jardim no Monte Caveira? Quero. E o rico comprou. Sabe aqueles negócios que parece que não tem jeito, mas já tinha coisa de Deus naquilo ali? Porque veja que coisa linda, irmão. No lugar da morte havia o jardim. O jardim é a vida. A vida estava dentro da morte. Agora repare, porque aí nós sabemos o que havia dentro do jardim. Dentro do jardim havia um sepulcro. Então olha que coisa curiosa. O Monte Caveira é a morte. Dentro da morte tinha um jardim que era a vida. Dentro do jardim que era a vida tinha um sepulcro que era a morte. E aonde colocaram o autor da vida? Dentro do sepulcro. Então foi ficando uma coisa dentro da outra. A morte dentro da vida, a vida dentro da morte, a morte dentro da vida e a vida, que é Jesus, por fim entrou dentro do sepulcro da morte. Cutuca o teu vizinho e diga, porque tinha que ser no jardim. Não, catuca ele e diga, porque ele não podia ressuscitar em outro lugar, ele tinha que ressuscitar num jardim. Agora não tem serpente, agora não tem Judas, agora não tem diabo. Ao terceiro dia, ele que tinha entrado dentro do seio da morte, ele ressuscita em esplendor e glória. Ao terceiro dia, pedra movida, anjo sentado, terremoto, aquele alvoroço todo, e o Monte Caveira, que curiosamente tinha um jardim, que dentro do jardim tinha um sepulcro. Jesus entrou dentro do sepulcro, violou o sepulcro de dentro para fora, abriu a pedra, quebrou o selo romano, venceu a morte de dentro para fora, de dentro para fora. Fica de pé do teu lugar agora em nome de Jesus. Fica, mas fica no glória, fica no aleluia, fica no louvado seja o nome daquele que ressuscitou. Segure a mão de alguém dos meus, não deixe ele fugir não. Segure a mão dele aí agora. Está lá Jesus ressuscitado. Vem comigo, não demore não, venha. Jesus lá ressuscitado e andando no sepulcro, no jardim, passeando pelo jardim, diga comigo, passeando pelo jardim. E vem as mulheres pela manhã no domingo, para poder terminar a cerimônia de embalsamamento, que elas pensaram que não tinha dado tempo. Quando chegam no sepulcro, o anjo sentado na pedra, segura aí, hein? O anjo sentado na pedra. Vocês procuram quem? Jesus? Está mais aqui não, menina, ressuscitou. Vocês estão atrasados demais. Ele já não está mais aqui não, ele ressuscitou. Chora daqui, chora de lá, chora daqui. Aí está Maria andando para um lado para o outro. Que agora, o que eu vou fazer? Daqui a pouco ela vê alguém assim passeando pelo jardim. Uricanta lama sai de onde lebre sai.
Aí ela olhou e disse assim: esse moço aí é o jardineiro, porque para estar aqui domingo de manhã, em plena preparação da Páscoa, só pode ser o jardineiro. Aí tem muita gente, me deixa, tem muita gente que fala assim: ela confundiu ele com o jardineiro. Eu vou dizer para você que eu acho que ela não confundiu nada, eu acho que ela acertou. Mas como é que não acertou? Porque se ele é o último Adão, e se ele entrou dentro da morte para vencer a morte no jardim e restaurar, e diga para mim que Adão era o quê? Adão fazia o que da vida? Se Adão era jardineiro e se ele é o último Adão, então Maria não errou. Não, você perdeu. Se Adão era jardineiro, se Jesus é o último Adão, então Maria não errou, porque quando ela olha ele caminhando pelo jardim, ela pensou: é um jardineiro. O único erro dela é que ela pensou que ele era um jardineiro qualquer, mas ele estava cuidando da restauração do jardim da tua comunhão. Foi o único erro que ela cometeu. Ela pensou que ele cuidava de um jardim qualquer, mas estava cuidando do espaço que voltaria a receber a tua vida e a minha vida para se encontrar com Deus todo dia. Levanta a tua mão em nome de Jesus, o mais alto que você puder, porque você tem comunhão com Ele. O jardineiro está preparando o lugar da comunhão. O jardineiro prepara o habitáculo do encontro. Esta madrugada é madrugada de encontro, é madrugada de comunhão. Assim como Deus na viração do dia se apresentava e relacionava-se intimamente com o homem, mas o homem destruiu o jardim da comunhão. Mas o jardineiro Jesus de Nazaré restaurou o espaço da comunhão, restaurou o jardim da comunhão. Eu sinto comunhão com Ele, eu sinto Ele passeando no nosso meio. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Eu gostaria que alguém cantasse uma canção, porque Ele está aqui. Ou abra sua boca e glorifique ao nome daquele que está passeando no chão. Ele está passeando no jardim esta madrugada. Ele está passeando no jardim esta madrugada. Aquele que venceu a morte está entre nós, o dono da vida. Enquanto o cristiano canta, você usufrui da comunhão. Enquanto o cristiano canta, você usufrui da comunhão. Meu coração eu entreguei a ti, e percebi que és tudo que procurei. Deixa Ele restaurar o lugar da comunhão. Deixa. Por isso estou aqui. Deixa Ele podar. Deixa Ele cuidar. Deixa Ele remover as ervas daninhas do jardim da comunhão. O Espírito de Deus está me dizendo: vou voltar a me encontrar com você como antes. Vou te tomar como antes. Vou te sacudir como antes. Vou te levantar como antes. Vou te pegar como antes. Vou te sapecar como antes. Você vai voltar para o espaço da comunhão. Jesus, abra sua boca e diga o nome dEle. Jesus, Mais forte, abra sua boca e diga o nome dEle. Só no instrumental, por favor. Eu quero que você fique de frente para alguém agora. Me faça a gentileza de você ficar de frente para alguém agora, em nome de Jesus. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está me ouvindo? Diga amém. Então fique de frente para alguém, por favor. Você pode levantar as suas mãos sobre ele. Você pode levantar as suas mãos sobre ele.
Em o nome de Jesus. Há algo de Deus a ser realizado ainda no nosso meio. Estou encerrando a minha cooperação, mas eu quero que com autoridade você olhe nos olhos desta pessoa e diga: o jardineiro Jesus está cuidando do teu lugar de comunhão. Não, você não falou, vai de novo, diga: o jardineiro Jesus está cuidando do teu lugar de comunhão. Diga: todos os espinhos, toda a erva daninha vai ser limpa do teu lugar de comunhão. Diga: Deus vai voltar a encontrar-se com você, com aquele poder, com aquela glória. Diga: essa madrugada Deus vai te pegar como antes. O lugar da comunhão está limpo, o lugar da comunhão está santificado, o lugar da comunhão está purificado. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser já, você vai dar um abraço nele e vai dizer: passeia com ele no jardim da comunhão, passeia com ele no... Oh, Deus vai pegar gente aqui, hein? Vai renovar gente como há muito tempo não renovava, hein? Vai ter cântico espiritual brotando. Deus vai tomar gente em profecia. Se prepare, se prepare. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Dá um abraço nele agora. Diga: caminha com ele, caminha com ele no jardim da comunhão, caminha com ele, caminha com ele, caminha com ele no jardim da comunhão. Volta, volta, as línguas vão voltar, o glória vai voltar, o aleluia vai voltar, a palavra profética vai voltar, a visão vai voltar, a revelação vai voltar. Voltou, 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 voltou. Levante a mão, levante a mão, abra a sua boca, abra a sua boca, abra a sua boca. Eu estou de volta, eu estou de volta, eu estou de volta. Está planado, está cuidado, está tratado. Oh! Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar. Deixa subir o teu som, deixa subir o teu som, deixa subir o teu som. Sobe, 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 sobe tua glória, sobe tua glória, sobe tua glória. E que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar. E dizendo assim: filho meu, eu te amo. Ah, eu tenho que fazer o que Deus está me mandando. O que é que você andou fazendo no jardim da comunhão que afugentou a presença de Deus de lá? O que é que você andou fazendo no jardim da comunhão que Deus não te visita mais como antes? Só que ele desceu aqui. Ah, não, eu acho que você não ouviu o que eu disse. Eu disse que ele desceu aqui. E eu não estou olhando aqui pessoas apenas. Eu estou olhando você dentro de um jardim. Eu estou vendo uma presença muito grande se aproximando de Ulamante. Estou vendo uma presença muito poderosa se aproximando de você. Eu estou vendo sujeira no jardim da comunhão. Eu estou vendo lama no jardim da comunhão. Eu estou vendo erva daninha no jardim da comunhão. Mas essa presença caminha no jardim da comunhão, arranca coisas que não deveriam estar lá, planta novas árvores, crescem novos frutos, brotam novas folhas. E assim te diz o Senhor, porque o acusador te disse outra coisa, mas assim te diz o Senhor, porque o acusador te disse: nunca mais tu sente Deus. O acusador te disse: nunca mais tu profetiza. O acusador te disse: nunca mais tu canta com graça. Mas aquele que gritou: eu sou do jardim, está aqui hoje para dizer: você não tem mais do que se envergonhar. Eu passei a vergonha no teu lugar. Eu passei a vergonha. Ele está mexendo no teu jardim, arrancando algumas coisas do jardim.
Oh meu Deus, é uma loucura isso, mas eu estou vendo Jesus dando o braço para alguém assim, ó. Eu estou vendo a presença linda do Meigo Nazareno tomar alguém pelo braço e dizendo: você sujou o jardim da comunhão, mas eu limpei. Venha passear comigo em adoração. Você contaminou o jardim da comunhão, mas eu limpei. Venha caminhar comigo nesse mistério de adoração. Que cantaraba, canta topete catarachá e chopete catara cantaramacá. Oh, Deus está pegando alguém aí, ó. Alguém vai dar o braço para ele e vai começar a andar. Você se enrolou, você mentiu, você segura aí, meu filho. Não, filho.